Olá, pessoas! Estamos aqui para mais uma aula, um roteiro de aula para o primeiro ano do ensino médio de inglês. Aqui a gente vai falar sobre os conteúdos que caem no vestibular, mais especificamente no Enem, e o conteúdo de inglês, do Enem, foca 100% na interpretação de textos em inglês e exige que o candidato tenha a capacidade de compreender o sentido geral e os detalhes dos textos, curtos de diferentes gêneros, como notícias, anúncios, tirinhas e músicas. A prova avalia a habilidade de leitura e a compreensão do vocabulário em contexto, mas não exige a tradução literal ou aprofundamento em gramática. Só foca em temas sociais, culturais e cotidianos. Então, hoje a gente vai praticar a leitura, a interpretação e habilidades para ir bem nas provas de vestibular, especificamente no Enem. Responde aí, da sua casa, uma pergunta para refletir. Você costuma entender os textos em inglês nas provas ou você apenas chuta as respostas? Você consegue ler esse texto e responder as perguntas? What is the main idea of this test? Ou who is the target audience? Se você consegue, você já está um passo à frente de muitas pessoas que estão prestando vestibular e competindo indiretamente com você. Vamos usar a interpretação de texto para você entender. Primeira propaganda, um meme. Esse meme, o que você entendeu dele? Qual a mensagem principal dele? E qual é a palavra nova que você aprendeu dele? Bom, vocês vão responder aí da sua casa. Agora a gente vai falar sobre a voz passiva ou passive voice e os pronomes relativos, os relative pronouns, que são elementos importantes da gramática inglesa. A voz passiva, ou a passive voice, é usada quando o foco está num objeto que recebe ação, em vez do sujeito que realiza a ação. Ela é formada com o verbo to be, no tempo verbal correspondente, seguido do particípio passado do verbo principal. Exemplos: The ball was thrown by John. A bola foi jogada por John. Ou The package will be delivered tomorrow. O pacote será entregue amanhã. Agora vamos falar sobre os pronomes relativos, os relative pronouns. Os pronomes relativos são usados para conectar orações subordinadas a uma oração principal, fornecendo mais informações sobre um substantivo. Os principais pronomes relativos em inglês são who, usado para pessoas, sujeito. Who seria quem. One, usado para pessoas, objeto. Yours, usado para indicar posse. Which, usado para coisas ou animais. E that, usado para pessoas, coisas ou animais em orações restritivas. Por exemplo, the woman who's speaking is my sister. A mulher que está falando é minha irmã. The book which is on the table is mine. O livro que está na mesa é meu. The person whose car is parked outside. It's my neighbor. A pessoa cujo carro está estacionado ao lado de fora é o meu vizinho. Agora vamos usar os pronomes relativos. Eles podem ser usados em orações restritivas, que limitam o significado do substantivo, ou não restritivas, que fornecem informações adicionais, mas não essenciais. Exemplos: restritiva: The student who got the highest score won the prize. O aluno que obteve a pontuação mais alta ganhou o prêmio. E a não restritiva: My brother, who lives in New York, is visiting us next week. Meu irmão, que mora em Nova York, está nos visitando na próxima semana. Agora a gente vai combinar a voz passiva com os pronomes relativos, que é possível e a gente usa para criar orações mais complexas. Por exemplo, The book that was written by Hemingway is a classic.
O livro, que foi escrito por Hemingway, é um clássico. The package which was delivered yesterday was damaged. O pacote que foi entregue ontem estava danificado. Essas são apenas alguns exemplos de como a voz passiva e os pronomes relativos podem ser usados em inglês. A prática e o contexto são fundamentais para dominar esses elementos gramaticais. Agora, eu vou dar algumas dicas para melhorar a interpretação de texto para o Enem, como eu já havia falado no início, que é basicamente a maior parte que cai da parte de inglês na prova. A gente tem várias dicas para você ficar profissional. Uma delas é ler ativamente, ou seja, quando você lê um texto, você não tem que ler apenas as palavras, você tem que buscar entender o significado e a intenção do autor. Você identifique o tema, entenda que o assunto principal do texto e como ele é desenvolvido ao longo da leitura. Preste atenção na estrutura, observe o texto, se está organizado, incluindo a introdução, desenvolvimento e conclusão. Análise dos personagens. Se o texto for narrativo, analise os personagens, suas motivações e relações. Identifique o tom e a intenção. Entenda o tom do autor, crítico, elogioso, irônico, e sua intenção é escrever o texto. Faça inferências. Use as informações do texto para fazer inferências e chegar a conclusões lógicas. Verifique a coerência. Veja se as ideias apresentadas no texto são coerentes e se há contradições. Pratique a leitura crítica. Ao ler, questione o texto. Pergunte sobre o que o autor está tentando dizer e por quê. Use o contexto. Use o contexto do texto para entender palavras ou expressões desconhecidas. Revise e pratique. Revise os textos que você lê e pratique a interpretação com questões das provas anteriores do Enem. Além disso, é importante ler diferentes tipos de texto, como notícias, artigos, contos, poemas, e desenvolver o vocabulário, ampliar seu vocabulário lendo textos variáveis, usando dicionários e praticar a escrita de diferentes temas e estilos. Essas dicas podem te ajudar a melhorar sua compreensão e interpretação de textos para o Enem. Lembre-se que a prática constante é fundamental para desenvolver essas habilidades. Agora vamos fazer um fechamento. Um resumo dos principais pontos que discutimos. A voz passiva e os pronomes relativos. A voz passiva, usada quando o foco está no objeto que recebe a atenção, e os pronomes relativos, que conectam orações subordinadas a uma oração principal, fornecendo mais informações sobre o substantivo. Interpretação do texto pré-ENEM. Ler ativamente, identificar o tema, prestar atenção na estrutura, analisar os personagens, identificar o tom e a intenção, fazer inferências, verificar a coerência e praticar a crítica. Espero que esse resumo tenha sido útil. Se precisarem mais de ajuda, estarei fazendo mais vídeos de inglês para ajudar vocês no vestibular e em bolsas para o Enem. Lembre-se que você pode escolher, dependendo do vestibular, se você vai praticar o espanhol ou o inglês. E como o inglês é a língua mais falada do mundo e é mais frequentemente passada nas escolas para o ensino, temos muita mais facilidade e a escolha é sempre maior para o inglês do que para o espanhol. Então, na hora da sua escolha do vestibular, lembre-se que o inglês é praticamente a língua do mundo, a língua que qualquer país entende. E também lembre-se de estudar sempre sobre tanto a gramática quanto a interpretação do texto, porque ambos vão ser úteis na hora da prova. E se você ainda não consegue gravar exatamente a gramática e a interpretação de texto, experimente técnicas de estudo e também experimente ouvir músicas em inglês, você ver filmes, séries em inglês, você procurar ler textos em inglês, procurar assistir pessoas que falam inglês, porque isso ajuda muito, principalmente para falas não formais, como gírias, e também para você identificar o tom do texto. É isso, espero que tenha ajudado a todos vocês. Estudem muito e
Obrigada por ter visto até aqui.